Vamos continuar falando de trabalhador, mas aí eu quero trazer aqui para vocês números de reajuste para os servidores federais. Vocês estão preparados para analisar isso? Então vamos colocar aqui no nosso telão esses números para a nossa audiência acompanhar também. Os ouvintes, me escutem. Reajuste salarial, então, do funcionalismo público e a proposta do governo e as propostas que vêm das categorias dos trabalhadores. Então, a gente está falando de funcionários públicos federais e também os funcionários do Banco Central. Estamos acompanhando recentemente algumas paralisações do Banco Central, justamente porque essas pessoas entendem que os salários delas tiveram perdas em relação ao do restante do funcionalismo público aqui no país. A proposta do governo para os funcionários públicos federais é de 19,03%. 9% concedidos em 2023 e mais duas parcelas de 4,5% em 2025 e depois em 2026. Qual que é a exigência dos servidores federais públicos? Eles pensam em um aumento entre 22,71% a 34,32%, parcelado para 2024, 2025 e 2026. Então, percebam a diferença aqui entre a proposta do governo e a exigência dos funcionários. Quando a gente fala dos funcionários do Banco Central, a proposta do governo para esses servidores é de 23%, parcelados entre 2025 e 2026. O que querem os servidores do Banco Central? 36% também entre 2025 e 2026. Eles pedem 13% a mais do que está querendo conceder o governo federal. A partir desses números, Luiz Felipe Dávila, o que dá para a gente compreender sobre o que o governo pode oferecer, sobre o que ele deve oferecer e principalmente sobre as exigências que são feitas por esses servidores aqui no Brasil? Eu vou dar um exemplo macro e depois um micro. Vá lá. O macro é o seguinte: o governo devia falar assim, não vamos discutir nenhum aumento enquanto não aprovar a reforma administrativa. Porque na reforma administrativa vai ter redesenho de carreira, vai poder pagar melhor aqueles que desempenham e não dar um aumento linear para todo mundo. Isso é um absurdo. Nós temos que dar aumento de acordo com o desempenho de cada um. Essa é a essência da reforma administrativa. Nós vamos pagar melhor aqueles que merecem, que trabalham duro. E tem muita gente no funcionalismo público boa, que precisa ser valorizado. Esta é uma reforma administrativa para valorizar o bom servidor, para pagar melhor o bom servidor. E aí eu gostaria de dar um exemplo específico do Banco Central. Imagina o que o Roberto Campos Neto deve sofrer para reter talento lá no grupo. Ele tem lá aqueles 30 diretores lá. Você pega caras brilhantes que ganham 12 mil reais. Aí chega o Santander e fala assim, eu vou te pagar 500 mil. Como é que você vai segurar um cara desse? Aí chega o Itaú e fala, eu vou te pagar 400 mil. Gente, porque os salários dos integrantes ali do Copom, por exemplo, é tipo isso aqui que o Dávila falou, viu? Entendeu? Então, assim, a galera que se reúne para definir a taxa Selic ganha isso. Fora que o Banco Central é o maior desperdício de talentos que tem, porque o cara passa num concurso, o cara é brilhante, engenheiro lá, politécnico, ITA, aí ele vai para uma área super operacional. Ele não faz conta, faz nada, não fica lá boletando o negócio operacional. Então, e o que os funcionários reclamam é que há uma defasagem muito grande em relação ao restante dos salários do funcionalismo público federal. Pois bem, então se nós tivéssemos uma reforma administrativa, podia ter uma regra específica para a carreira dentro do Banco Central. Aí tem lá a carreira, como é que vai ser a carreira, como é que vão ser as pessoas, como é que a gente vai pagar em essas pessoas. Mas veja só, se você tem uma regra linear para todo mundo, uma remuneração linear para todo mundo, você está fazendo o seguinte, você está remunerando o ruim e o bom do mesmo jeito, com o mesmo critério. Isso é um absurdo. Então, assim, o governo precisava usar essa pressão do reajuste para fazer tramitar rápido a reforma administrativa, para a gente aprovar uma reforma que valoriza o desempenho do funcionário público e, por desempenho, ele vai ter um mérito maior no seu ganho. E você vai resolver distorções absurdas, como essa que eu estou dando no Banco Central, que o cara ganha 12 mil reais para estar sentado no Copom, aí vai o Santander, o Unibanco, o Itaú, qualquer um desses bancos aí, e vai lá e tira o cara por 500 mil. Você vai fazer como? Como é que você retém uma pessoa talentosa? O que você achou dessa proposta do Dávila, hein, Piperno? Roberto Campos Neto, na semana passada, ele disse textualmente o seguinte: o Banco Central está derretendo. E e aí ele explicou. Falou, olha, o Banco Central está perdendo uma média de 7 funcionários por dia.
Porque, exatamente, os caras estão indo embora por conta de salários baixos. E agora, veja, houve uma irresponsabilidade aqui no Brasil nesses últimos muitos anos de se congelar salário. Todo mundo de uma forma linear também, né? Ninguém vai ter aumento e tal, como se isso fosse uma medida justa. E a gente está vendo o reflexo agora. Então, outro dia, a ministra Esther Dweck falou da ideia de reforma que o governo quer fazer, dando até seis tópicos sobre isso, mas, de fato, tem que começar logo, tem que aprovar logo, e não dá para ser linear, porque o Brasil já tem super salários. Então, imagina o cidadão que hoje ele recebe o topo da carreira, que é o salário lá do ministro do STF, mais os penduricalhos, mais essa proposta do governo de 3 aumentos até 2025, 6. Para onde vai isso? Então, é óbvio que a conta vai ficar insustentável. Então, reajuste não pode ser linear, porque tem gente que já está fazendo, já ganha muito, e para fazer pouco, além do que ainda tem férias de 60 dias. Fala, Gustavo Segrets, o que foi? Acho que o Piperno hoje tomou uma pílula de liberalismo. Não, a ministra, inclusive, ela está com essas contas lá e tal. Posso dar a minha opinião? Pode, claro, por favor. Tem 3 motivos. Estamos aqui para isso. Alguém pode ganhar mais. É melhor, é diferente ou é produtivo. Em relação ao outro, por que essas pessoas que estão no serviço público não foram embora para o setor privado? Porque o serviço público paga, na maioria, mais salário que o serviço privado. Com a vantagem, tem estabilidade, não tem problema se não trabalha, e isso é prejudicial para aquele que trabalha. E nós demos um exemplo. Alan Gani e eu trabalhamos para o Estado. Ganhamos a mesma coisa. Eu não faço nada e Alan Gani trabalha um monte. Por que eu vou trabalhar mais se eu não trabalhando ganho a mesma coisa que Alan Gani? Isso vai motivar Alan Gani a dizer, peraí, então eu também não vou trabalhar. Se eu não tenho risco de que seja demitido e eu continuo ganhando a mesma coisa que ele, Gustavo Segrets, que não faz nada. Então, esse sistema que hoje tem e que precisa, ratifica totalmente o que Luiz Felipe Dávila dizia, precisa uma reforma administrativa que premie aquele que produz. E não que conspire contra aquele que produz, mas está do lado de um que não produz. Porque os dois ganham a mesma. Não existe psicologicamente nenhuma resposta que diga que, não, como eu não estou fazendo nada e vejo que o Alan Gani faz, eu vou fazer também. Sim. Porque os dois ganhamos a mesma coisa. Não existe. Então está nivelando para baixo. E essa nivelação para baixo, por que a pessoa fica? Porque ele, no setor privado, teria que ser melhor, teria que ser produtivo, teria que ser diferente, porque senão ele perde o emprego. E no setor público, não o perde. Fala, Gani. Olha só, Evandro, eu acho que, primeiro, toda a classe política, a sociedade como um todo, ela tem que ter urgentemente a noção de escassez. Não tem dinheiro para tudo. Por quê? Porque a produção de riqueza numa sociedade, a produção de bens e serviços finais, ela é limitada. Se a gente somar tudo que foi produzido, isso equivale a uma quantia de dinheiro, o governo vai lá e tributa isso daí. Portanto, o orçamento do governo também é limitado. Não tem dinheiro para tudo, não dá para dar reajuste para todo mundo. Eu adoraria viver num mundo onde todo mundo tem reajuste de 100%, todo mundo é rico. Esse mundo ele não existe, esse mundo ele é idealizado. Bom, muito bem. Dado esse orçamento do governo, então eu tenho que distribuir esse dinheiro. Né? No funcionalismo público, eu não posso deixar de pagar o funcionário público. E aí que está o ponto. Há muitas injustiças. Existem funcionários públicos que trabalham muito pouco e ganham muito. E geralmente eles estão no judiciário. Existem funcionários públicos que produzem muito, que a produtividade é muito alta e ganham muito pouco. Geralmente onde eles estão? No Banco Central e no IBGE. Então, enquanto a gente não arrumar esse critério, onde o salário no funcionalismo público ele deve ser muito mais ligado à produtividade, essas injustiças vão continuar ocorrendo. Só para finalizar, Dávila, por isso a crítica à linearidade, ou seja, é preciso avaliar por carreira para que você conceda menos àqueles que já têm mais e mais àqueles que têm a injustiça ou que estão defasados. Exatamente, que é um critério errado que está na Constituição, que é o negócio da isonomia. Não dá para ter isonomia. A gente precisa saber fazer carreira e diferenciar os bons dos ruins. E isso vai criar um incentivo positivo para que nós tenhamos excelência na gestão pública. E democracia, para funcionar,
precisa ter funcionalismo público qualificado, porque é isso que garante a previsibilidade das instituições. Tenho 40 segundos aí. E sabe o que isso vai, inclusive, permitir? Que aquele que é funcionário público, ele vai ter orgulho de ser que é funcionário público. Porque hoje, muitas vezes, e está errado, você trabalha do quê? Eu trabalho para o Estado. Ah, não, então você vai lá, faz de conta. E está errado. Não é todo mundo que faz isso. É mesmo. Então, daria um reconhecimento para o bom funcionário público. 15 segundos, Piperno. Ano passado, o Banco do Brasil deu um lucro que é mais do que o dobro do obtido, alcançado pelo Bradesco. Imagina só o valor de mercado dessa turma, imagina só se o Banco do Brasil vai conseguir reter todo mundo por muito tempo. Exatamente.